Hello people, Family Show chegando na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, com muita alegria e gratidão no coração, nesta quinta-feira. Isso mesmo, setembro já começou a todo vapor. Esse mês que nós comemoramos também o Setembro Amarelo, que é um mês que fala-se muito a questão da depressão, das doenças psicossomáticas, e nós estaremos hoje trazendo um tema bem importante que tem um pouco a ver com a questão das pessoas mais focadas no relacionamento. Todos os tipos de relacionamento. A gente vai falar hoje sobre infidelidade. Também falaremos sobre a questão da autoestima. São temas bem complexos, bem interessantes e que muitas vezes divide a opinião das pessoas. Bom, a Bíblia fala que Jesus, ele é fiel, que Deus, ele é fiel, mas que o homem, ele foi feito também à imagem e semelhança de Deus, mas durante o percurso da sua vida, do seu caminho, do seu crescimento, ele começou ali já no jardim do Éden, por algumas propostas, cometendo, a partir do relato que todos nós conhecemos de Eva, a sua primeira infidelidade com o pai. Será que a partir daí todo mundo herdou um pouco no seu caráter coisas que não agradam a Deus? Essa é uma reflexão que a gente vai fazer nesta tarde. E como isso pode prejudicar a nossa vida? E mais, como a gente faz para que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se perpetue em nós? Como a gente faz para ficar mais próximo do caráter dele? Essa e outras questões a gente vai falar aqui daqui a pouco, depois do break. Eu tenho duas convidadas super especiais. Uma delas é a doutora Ellen Barbosa, biomédica, esteticista, serva de Deus, uma bênção. E também a doutora Bruna Novaes, que ela é dentista, trabalha na área de prótese dentária. Ela que tem uma experiência incrível e que descobriu que realmente a odontologia fazia todo o sentido na sua vida para que ela pudesse estar aí ajudando a dor das pessoas em relação a essa parte da sua estrutura bucal, vamos dizer assim, né? Então, daqui a pouco, depois do break, eu volto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran, vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Olá, voltamos. E o texto que vai embasar hoje a nossa conversa aqui poderia ser muitos outros textos, mas eu vou falar sobre o texto de Mateus 25, que fala assim: Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Olha que interessante, né? Então, essa passagem aqui de Mateus 25 é uma passagem que fala sobre a fidelidade de um servo para com o seu Senhor. Como ele foi fiel na primeira situação que ele teve, no pouco que ele tinha, ele pôde gozar, ou seja, lhe foi confiado muito mais. Então, a fidelidade, ela nos capacita para que a gente possa ampliar o nosso nível de alcance, o nosso nível de abrangência em relação aos relacionamentos, em relação à nossa vida, em relação aos processos. Todo mundo atesta uma pessoa que ela tem já um histórico de fidelidade. Agora, o contrário disso é tenebroso. Boa tarde, doutora Ellen Barbosa, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Jolie. Prazer estar aqui novamente no seu programa, né? Muito bom estar aqui com esse tema maravilhoso, né? Sobre fidelidade, que tem muitos assuntos, né? Para poder falar sobre fidelidade, né? Tanto com Deus, quanto em amizade, quanto em relacionamento também, homem e mulher, é um assunto, assim, um tema bem interessante. Quanto também na sua profissão, né? Muito, muito. Também, profissionalmente também, né? As pacientes também fiéis, não só pacientes também, a gente acaba também sendo também um pouco psicólogo, né? Ouvindo, então tem aquela fidelidade também do profissional com o paciente. De não expor. De não expor, deles se abrirem com a gente. Tem isso também, abrange muito nesse aspecto também. Boa tarde, doutora Bruna Novaes, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu sou a doutora Bruna, resido em Sorocaba e hoje fui convidada a estar aqui com você. Ok, nós agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui. Você que é fiel à sua profissão, ao seu legado, entende isso como um propósito de vida? Sim, sim. Eu tenho uma missão. Eu falo que Deus, quando me presenteou com a oportunidade de estudar, eu sempre busquei que meu propósito alcançasse a pessoas. E eu, na prótese dentária, que é a minha especialidade dentro da odontologia, que é reabilitar oral, né? Reabilitar pessoas que perdem seus dentes por inúmeros motivos, eu encontrei ali uma missão de vida, uma maneira de fazer pessoas voltarem a sorrir novamente. Uau, que bacana. Isso tem tudo a ver com a autoestima das pessoas, né? Eu li no seu currículo que a maioria dos seus pacientes é após os 40 anos, né? Entre 40 e 80 anos. Depois dos 40 é a maior parte dos seus pacientes. Por quê, doutora? Sim, são pacientes mais maduros. São pacientes que têm um histórico, né? A perda dos dentes, ou até mesmo dentes que se desgastam com o passar dos anos, acabam acometendo pessoas mais maduras. E é um prazer, assim, poder cuidar delas com muito amor, como eu faço. E você tem essa fidelidade em relação à sua missão? Sim, eu entendo e eu faço com amor. Eu amo realmente o que eu faço. E é lindo de ver a transformação que da maneira que o paciente chega, a maneira que ele sai, a autoestima que é alcançada, que é resgatada. É muito lindo de ver. Não tem preço, né, doutora? Porque essa questão da prótese, ela hoje deve ser muito mais abrangente, porque a tecnologia ela vai avançando cada dia mais. E eu lembro no tempo da minha avó, que a gente falava de dentadura, né? Uhum. A minha avó usava dentadura. Então, assim, a gente... ninguém queria muito, assim, ficar
ter aquele cuidado com aquele dente, com aquela prótese. Hoje eu entendo o que é uma prótese, né? E existia mesmo que assim, até um certo preconceito das pessoas em relação a isso, né? Aos idosos. Como é que você enxerga isso? É a mesma? Hoje já se evoluiu mais? A mente das pessoas já mudou? Ou ainda existe um preconceito do paciente em relação ao uso dessa prótese? Existe sim. Muitos pacientes se sentem constrangidos, mas pelo avanço da tecnologia, né, odontológica, hoje existem tratamentos avançados em que nós conseguimos colocar implantes, conseguimos fazer a reabilitação de uma boca em 2 dias úteis. Aí a gente consegue tirar essa prótese e colocar dentes fixos sobre implantes de maneira mais estética, mais confortável. E a gente sempre tem que tratar isso com muita sensibilidade, porque são pessoas que têm realmente um histórico de falta de acesso, falta de condição, né? Alguns anos atrás, não se tratavam os dentes, simplesmente tiravam os dentes. E hoje em dia não é mais assim. Essa nova geração, existem muitas pessoas que não têm uma cárie, que não têm um probleminha sequer, por um acesso à saúde, que Sim. há alguns anos atrás isso não era comum, essa educação em saúde, que hoje já a gente vem aí conquistando, né? Mas que, infelizmente, lá atrás, muitos pacientes são acometidos realmente por falta de dentária, né? Falta de dentição. Uau, que interessante isso. Até porque, assim, a medicina, a odontologia, todas as ciências, elas vão avançando com o passar dos tempos. E nós, que somos favorecidos com isso, temos que buscar também essa informação para a gente estar atualizado. Eu falo assim porque é muito interessante saber que hoje as pessoas não precisam usar mais a dentadura. Sim. Né? Mas existem casos que não tem jeito, que tem que ser a dentadura ou não? Em todos os casos, o implante pode ser feito totalmente? É difícil, mas em alguns casos, principalmente por questões de saúde, de corpo, por idade avançada, algumas vezes não é viável o implante. Mas na maioria dos casos sim, é possível, nem que seja feito enxerto de osso, enxerto de gengiva. Na grande maioria dos casos, nós conseguimos, sim, resolver aí, reabilitar a pessoa. Eu trouxe um modelinho do que seria aí a transição entre uma prótese e um implante, a título de curiosidade, para quem não conhece. Ah, tá. Então, depois a gente Tá vai bom. ver, porque isso está muito relacionado, né, doutora Ellen, com a autoestima da pessoa, né? É verdade. Na minha área, né, eu trabalho com estética, trabalha-se muito autoestima, né? Às vezes, quando o paciente me procura, porque hoje em dia não é só mulher, né? Os homens estão bem mais vaidosos hoje em dia, então eles estão, assim, procurando bem, assim, a área da estética. E eu percebo que, às vezes, a pessoa está tão desanimada e quando ela vê que está tendo um resultado, que ela chega na próxima sessão, né? Que daí ela fala assim, nossa, eu vi o resultado, você já vê o sorriso, já muda, né? A autoestima da pessoa. E eu gosto do que eu faço. Eu falo que, assim, que não trabalho. Eu falo que a estética me escolheu, né? Porque pela minha trajetória de vida, pela minha vida, eu falo... Quando eu fui fazer a faculdade, a primeira faculdade que eu fiz não foi biomedicina, foi estética. E eu fui fazer porque eu era cabeleireira. Eu fui cabeleireira por 20 anos. Sim. E eu fui fazer estética porque eu queria fazer terapia capilar. E naquela época não tinha cursos de assim, mais avançados para cabelo. E eu vi que tinha na grade e eu fui. E eu me apaixonei pela estética e eu migrei, saí de cabelo e fui. Só que biomedicina foi um sonho de infância. Sim. Sempre quis ser biomédica. E aí eu fui fazer biomedicina, me formei. E a biomedicina abriu um leque. E também, quanto mais você estuda, a sua mente também vai abrindo. E eu tirei aquilo, assim, pela minha vida, né? Eu sempre sofri bullying na escola, porque eu sempre fui gordinha. Então, assim, eu fui trabalhar com estética e isso... eu descobri como que eu podia ajudar as pessoas através do meu trabalho. Olha que interessante. E isso é gratificante. E o que é legal também é que a tua fidelidade, ela te deu mais acessos, né? Você cresceu a partir do momento que você buscou mais. Exatamente. Então, quanto mais você era fiel à sua missão, mais você cresceu,
maior a tua inteligência na área, maior a tua especialização e muito mais abrangência para você. Então, faz todo sentido esse texto que a gente estava falando aqui hoje, né, Ellen? Exatamente. Foi muito a minha fidelidade assim, ao meu trabalho. E eu fico muito grato, assim, que eu vejo a transformação na vida dos meus pacientes e eles acabam indo lá me agradecer, levam presentes, falam assim, nossa, você mudou minha vida, né? Eu trabalho muito com emagrecimento e aí eu falo assim, eu entendo você, porque eu passo por isso. Aí às vezes ela tem um problema de saúde, eu tenho mesmo, eu falo, eu me coloco no lugar do paciente e isso é muito importante, você se colocar no lugar, porque você também está vivendo aquele momento, vivendo a história parecida com a do paciente. Uma empatia. Exatamente. Bom, a gente vai para um break e na volta a gente vai continuar aqui com a nossa conversa com as nossas duas convidadas maravilhosas e nós vamos percorrer sobre essa questão da fidelidade em relação não só à profissão, mas em outras áreas da vida também, que é muito importante para que a nossa autoestima ela seja sempre elevada e para que também os sonhos de Deus eles se façam presentes na nossa vida, porque toda vez que a gente entrega o nosso melhor na nossa profissão, nos nossos relacionamentos, na nossa missão, aquilo prospera. Então a gente recebe tudo de volta aquilo que a gente entrega. Você também acredita nisso? Eu vou para um break e daqui a pouco eu volto. Pega a sua xícara de café. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silvia, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. E nós estamos de volta falando sobre o tema de fidelidade. Você se considera uma pessoa fiel nos seus relacionamentos, na sua profissão? Mas eu acredito também que a pessoa, para ela ter fidelidade com os outros, antes ela passa por um processo de ser fiel com ela mesma. Sim ou não, doutora Ellen?
É verdade. A gente tem que ser fiel a nós mesmos e no que a gente acredita, né? Porque muitas vezes, se você não é fiel com o que você acredita, em você mesmo, e eu acredito muito nisso, em ser fiel ao que eu acredito, ser fiel a mim, em ser fiel nas amizades, né? Eu acho isso muito importante também, ser fiel a Deus, né? E eu sempre falo, a fidelidade a Deus é uma das coisas, assim, primordiais na nossa vida, porque se a gente é fiel à palavra de Deus e a Deus, você consegue ser fiel a qualquer outra coisa, né? E a fidelidade abrange muito isso, né? De amizades, né? De parcerias, né? De você ser uma pessoa fiel ao que você acredita, a outra pessoa. Porque muitas vezes a gente é fiel e não recebe isso de volta, né? Isso acontece muito no meio das amizades, é a maioria nas amizades, né? Quem nunca sofreu uma decepção com alguém que achava que era amigo? Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Exatamente. Doutora Bruna, a gente está falando sobre a questão da fidelidade em relação a relacionamentos, a nossa profissão. Você acha, na sua visão, que a pessoa que é fiel com o outro, primeiro ela é fiel com ela mesma? Sim, eu acho que fidelidade é algo interior. Nós temos que, primeiramente, estar convictos do nosso caráter, para, a partir de então, ser fiel aos outros. E um tipo de fidelidade a nós mesmos é o autocuidado. Eu acredito muito que se cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua saúde bucal, é um tipo de fidelidade consigo. Interessante você falar isso, doutora, que a fidelidade, ela passa pelo autocuidado, né? A fidelidade consigo mesma. E, realmente, a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo, porque se nós não cuidarmos do templo, a Bíblia diz que quem não cuida do templo, Deus vai destruir essa pessoa. E é interessante, né? Assim, o templo será destruído. Então, assim, a pessoa, quando ela se autodestrói por não cuidar de si própria, não cuidar das suas emoções também, do seu corpo, ela não é fiel consigo mesma ou ela também não tem autoconhecimento? O que você acha, doutora Ellen? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Eu acredito muito que o ser humano é um conjunto de coisas. E eu acho que a pessoa, primeiro de tudo, a gente tem que aprender a se conhecer. Quem eu sou? Eu acho que é o primeiro de tudo, né? E quando a gente se conhece, sabe quem a gente é, então eu acho que a gente tem que se cuidar, porque é amor próprio isso. Como eu falo que eu me amo se eu não me cuido? Sim. E você diria, por exemplo, que aquela pessoa que você... Às vezes nós vemos pessoas aparentemente tão bonitas, mas que são descuidadas com o seu corpo, com a sua vestimenta, com a sua forma de apresentação. E hoje nós vivemos no mundo, nós somos inseridos no mundo que o estereótipo das pessoas conta muito, né? A imagem das pessoas conta muito. As pessoas, elas já julgam você pela forma que você está demonstrando. A sua imagem, a sua vestimenta, o seu corpo. E, às vezes, você vê pessoas até novas, pessoas bonitas, mas que não têm autocuidado. Que você olha para a pessoa e você fala, poxa, não corta o cabelo adequadamente, ou demora muito tempo para cortar. Não se preocupa de fazer um regime, está sempre, né? Você percebe que a pessoa está já acima do peso. Ou mesmo quando ela está bem vestida, ela não consegue exalar beleza. Dá a impressão que ela está sempre mal cuidada, mesmo quando ela está bem cuidada. Você acha, doutora Bruna, que isso é mais um fator interno? Por que acontece isso com a pessoa? Eu acho assim que o autocuidado, ele envolve várias áreas da nossa vida. A área física é uma delas, mas a gente também tem que cuidar do nosso emocional, da nossa saúde mental, temos que cuidar da nossa alma, temos que cuidar, sim, do físico, praticar um esporte, se cuidar na alimentação, também cuidar do nosso espírito, então se alimentar com a palavra de Deus. Então, eu acho que todos esses alimentos vão trazendo vigor para nós. E isso, com certeza, é ser fiel consigo mesmo. Então, você entende assim, que a pessoa que ela não tem autocuidado, vamos supor, que você percebe que a pessoa não tem motivação para aquilo. Pode ser várias coisas, pode ser um relaxo,
né? Mas também pode ser aquela pessoa que ela não tem a estima dela boa. Por alguma coisa que aconteceu ou lá na infância que ela não consegue se gostar. Dá a impressão que ela não se gosta. Porque a pessoa que se gosta, ela se cuida? Olha, no geral, pensando assim friamente, eu acredito que sim. Quando a pessoa ela se gosta, ela tende a se cuidar. A não ser que tenha um trauma envolvido que deve ser tratado. Mas quando a gente se ama, a gente busca cuidar de nós mesmos. Doutora Ellen, nesse caso, quando a gente entende que existe uma infidelidade para conosco mesmo, porque a gente não se autocuida, isso pode reverberar também em infidelidade com o outro? Eu acho que sim. Eu já passei por momentos traumáticos na minha vida. Eu tenho fotos no meu Instagram, né, de que eu não me cuidava. Por que você não se cuidava? Porque eu sofri traumas, entendeu? Fui passando por processos. Tive uma fase da minha vida que eu fiquei meio depressiva e eu não me cuidava. Mas você não tinha desejo, você não tinha motivação. Não tinha pra se motivação, minha autoestima estava baixa. Quantos anos você tinha? Na época você já era casada, era solteira? Na época eu estava casada eu tive problemas no meu casamento e eu cheguei a pesar mais de 110 quilos na época. E eu não me cuidava. Eu não arrumava, não fazia as unhas, sabe? Eu, me larguei. Então você era infiel com você. Minha autoestima ficou muito... Então, assim, o nosso emocional, a primeira coisa que eu sempre falo hoje para as minhas pacientes cuida da sua mente e do seu emocional. Porque é a principal... a principal forma para você se estar bem, né? De qualquer maneira. É cuidar da sua parte psicológica, né? Se você não está bem com a sua mente, o seu corpo não tem como estar bem. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para minhas pacientes, que você reflete por fora aquilo que você está dentro. Uau. E o seu exterior também. A sua casa, o local do seu trabalho, se está tudo bagunçado, desorganizado, porque você está desorganizada por dentro. Então, eu aprendi muito, eu comecei a ler muito sobre psicanálise, fui fazer psicanálise, né, passar com um psicanalista, que foi que me ajudou muito, né? Eu cheguei a emagrecer 16 quilos o ano passado, eu engordei agora porque eu descobri recentemente que eu tô com problema na tireoide, então eu dei uma engordada, mas agora eu tô fazendo tratamento para voltar ao processo de emagrecimento novamente. Então, assim, eu me cuidei, eu comecei a emagrecer, comecei a me amar, e hoje eu me amo. Eu mudei minha alimentação, eu fui tratar o meu psicológico. Mas isso é você se amar e ser fiel com você. Pensar em você também. Sim. Agora, o que motivou você a voltar a se cuidar? Quando é que você percebeu que você fala assim, não, eu não posso mais ficar dessa forma, eu estou me autodestruindo, eu estou sendo infiel comigo, eu preciso virar uma chave, eu preciso encerrar esse momento comigo e voltar a me cuidar. Quando é que foi isso? Quando eu estava fazendo a faculdade de estética, eu fui procurar um estágio. E eu fui numa clínica, eu levei o meu currículo na clínica, e eu fui fazer uma entrevista. E a dona da clínica falou que eu não me encaixava no padrão da clínica. E aquilo para mim foi... Meu Deus. Sim. Hoje a gente fala assim, dá vontade de rir, mas para você foi uma vontade de chorar. Mas às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Então, naquele momento eu me senti horrível. Mas eu fui para casa e eu fui refletir. Né? E daí eu comecei a orar a Deus. E eu falei para o Espírito Santo, eu quero mudar. E eu quero que o Espírito Santo me ajude a mudar. Foi quando eu comecei, eu falei assim, eu tenho todo o conhecimento. Se eu conheço, eu tenho que colocar isso em prática. Foi quando eu fui para academia e eu mudei minha alimentação. Eu comecei a passar com a nutricionista. Eu fiz uma reeducação alimentar. Foi quando eu emagreci muito. E comecei a mudar totalmente. Quem olha a minha foto de antes... E veio agora, mesmo agora que eu tô fora do peso, né? Porque eu fiquei doente por vários problemas de saúde. Mas, assim, eu mudei totalmente. Já vê que teve muito avanço. Muita mudança. Mudou da água pro vinho. Da água pro vinho. Mesmo eu estando fora do peso agora, que eu sei que eu tô acima do peso. Mas, assim, a mudança. Hoje eu me cuido, eu faço unha toda semana. Eu arrumo o cabelo. Eu não tava nem fazendo cabelo mais. Nessa época, você estava casada?
Então, aí eu passei pelo processo do divórcio. Mas antes ou depois? Então, foi tudo no processo. Quando eu tava para me divorciar, foi que eu comecei a me levantar. Que eu já comecei a ir pra academia, meu casamento tava acabando, mas eu comecei a me cuidar. Você entende, a gente não tá aqui para julgar, né? Mas a sua história, ela vai servir hoje de inspiração para muitas pessoas que estão vendo. Porque a infidelidade com a gente, ela gera infidelidade com o outro. É sobre isso que a gente está falando também, além da questão da autoestima. Nesse processo que você estava, já no final de um relacionamento estava em crise, você já tinha identificado isso. Isso ajudou a te acordar ou não? Também, porque muitas das vezes a gente entra num relacionamento e a gente esquece da gente. E pensa só no outro. E a gente não pode ser assim. Porque se eu não tô bem, como que eu vou cuidar do outro? Então, eu tenho que cuidar de mim, estar bem, para mim poder cuidar do outro. Então, você atribui ao fracasso nessa relação o fato da sua entrega ser só para o outro e quase nada para você? Também. É um conjunto de fatores, mas isso também. Eu acho, assim, que a importância da gente ser fiel com a gente e se olhar e cuidar da gente, né? Espera um pouquinho. Doutora Bruna, isso que ela está falando é tão importante porque a autoestima, ela passa pelo processo da autovalorização. Quando a gente se valoriza, quando nós valorizamos a nós mesmos, o outro também nos valoriza. Você concorda com isso? Eu concordo. Acredito que a gente tem que se valorizar, tem que saber o nosso valor. A partir disso, quem está conosco perceber nosso valor também. Sabe o que acontece? Às vezes, quando a pessoa também ela entrega muito e se anula, ela também está com um problema com ela. Né? No sentido assim, ela também não está conseguindo enxergar. Então, ela pensa que se ela entregar tudo dela para o outro, ela vai ser mais amada. Mas, na verdade, no fundo, essa pessoa que está entregando tudo para o outro e nada para si, ela está buscando o amor. Concorda com isso? Sim. A gente tem que se doar, mas também temos que entender que nós também precisamos dessa valorização. Então, se você não se ama, o outro não tem como amar você. Exatamente. Porque eu acho que o principal do amor é o amor próprio. Né? Essa coisa de você se doar muito, na psicanálise diz que é uma falta. Né? Às vezes você está procurando autovalidação, ou você está com carência de alguma parte afetiva, tipo de pai, de mãe. Então, você costuma procurar isso em outras pessoas. Então, assim, eu acredito muito que é um conjunto de coisas. Né? E nem sempre essa falta, essa procura, ela acontece conscientemente. Normalmente é inconsciente. É inconsciente, a pessoa não percebe. E a pessoa, ela está nessa frequência, ela está emanando isso pelas frequências dela, né? Se a gente começar a estudar a questão das frequências, a questão da física quântica, a gente vai entender que quando a pessoa ela está transitando nessa frequência, ela começa a atrair para si relacionamentos tóxicos que vão culminar, na verdade, com outras consequências também. Como é complexo, né, a vida humana. Mas está ficando bom o nosso papo. Na volta, a doutora Ellen vai contar um pouco mais para a gente sobre o divã dela. E ela vai, se ela puder, né, falar para a gente sobre isso, como é que ela identificou essas faltas, vai ser bem interessante. Pega a sua xícara de café, não sai daí que eu já volto. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado!
Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Voltamos. Como nós estávamos conversando, doutora Bruna Novaes, você atende muitas pessoas que estão buscando a sua melhora, a melhora da sua beleza, da sua autoestima e também resolver uma questão de saúde bucal, não é isso mesmo? Sim, além da parte estética, vem a parte funcional mastigatória. Então, a gente também trata mastigação, trituração de alimentos, nutrição. Muitos pacientes relatam, nossa, sentia dor no estômago. Agora, depois que eu coloquei minhas próteses, que eu estou conseguindo me alimentar melhor, essa dor passou. Olha que interessante. Além dessa parte estética, obviamente, autoestima, autoconfiança, né, fidelização com você mesmo. Também existe a parte funcional, né, de estar com a sua mastigação alinhada. Interessante. Então, quer dizer que se o paciente ele não sabe mastigar adequadamente o alimento, ele pode causar uma consequência dentro do estômago dele e em outras áreas também. Nutricional, né? Porque os alimentos não são absorvidos na sua totalidade. E também em relação à digestão. No caso mais infantil, quando a mãe fica empurrando a comida na boca da criança para a criança comer, ela pode causar esse transtorno da criança não mastigar direito, porque ela fica com aquela insistência? Olha, eu acho que não. Eu acho que você teria que, né, ir com mais paciência, mas ao passar dos anos, ela vai entender a necessidade de se alimentar adequadamente. Entendi. Eu falo isso porque é comum, né, as mamães ficarem só mais um, né, insistindo, e às vezes a criança não quer comer. E tem muitas crianças que reclamam de dor, né? E dependendo da idade da criança, a criança ainda não tem idade para se fazer uma endoscopia, e às vezes nem é uma endoscopia. Pode realmente passar por essa parte de não estar mastigando o alimento adequadamente. Né? Porque tem pressa de comer, quer logo comer para brincar, tem uma série de fatores, né? Então, achei interessante. Mostra pra gente, doutora. Vamos lá. Será que a câmera poderia dar um zoom aqui na doutora? Isso, mostra lá, doutora. Vamos lá. Essa daqui é uma prótese total, convencional. Então, é a famosa dentadura, tem o céu da boca, né? Embora seja aí desconfortável para muita gente, é uma opção em que a gente consegue trazer uma mastigação, sim, eficiente e uma estética adequada. Porém, existe, sim, uma opção mais moderna, mais confortável, de melhor estética, pois, né, não tem aí essa parte toda do céu da boca, do rebordo aqui na gengiva, que seria o protocolo dental, que é uma prótese fixa sobre implante. Então, ela não tem o céu da boca, é um arco de dente fixado aí sobre implante. Isso daqui, sim,
vai te trazer muito, muito conforto, muita estabilidade. Não vai ter mais aquela questão, ai, minha prótese fica soltando, eu vou mastigar algo mais duro, acaba saindo. E é mais machucando um higiênico canto, também. outro. A questão higiênica, como ela não é removível, precisa de um cuidado maior. Sim. Certo? Existem dispositivos que você vai usar aí em casa para fazer a higiene, e a cada 6 meses tem que passar no dentista, para o dentista fazer a remoção dessa peça, higienizar, dar polimento novamente, brilho e colocação na boca de novo. É caro, doutora? Olha, tudo dá para se parcelar. Um trabalho como esse tem um valor, sim, agregado, né? Pois a gente está falando de componentes importados. Implantes são importados, os dentes que nós colocamos também são importados, mas né, de uma maneira estudada e planejada com o seu dentista, é sim possível de fazer. Se caso não consiga fazer, não estiver dentro da sua realidade, nós conseguimos fazer próteses totais muito estéticas, muito ajustadas em boca, que é uma alternativa que muita gente usa, talvez por uma falta aí de acesso à colocação dos implantes. Uau, que bacana. Então, as pessoas que querem manter a sua fidelidade consigo mesma, com a sua autoestima, com a sua beleza, com o seu bem-estar, com a sua saúde, podem procurar a doutora Bruna Novaes. Sim, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @doutora_Bruna_prótese dentária. Nossa, @doutora Bruna_prótese dentária. Eu estou localizada na cidade de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Atendo Sorocaba e região. Também atendo aí pacientes da Grande São Paulo pela proximidade. A gente está aqui de Barueri a cerca de 40, 50 minutos. Então, muitas vezes é até mais perto ir para Sorocaba do que ir para São Paulo. Às vezes o trânsito é até menor, o trânsito né? é menor, né? Mais seguido ali na rodovia. Só mandar um direct. Só mandar por lá que a gente vai te responder. E será um prazer aí atender o pessoal de Barueri, São Paulo. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Doutora Ellen, gostamos de falar com você também, para que a pessoa se mantenha fiel a ela mesma, a sua beleza interior e exterior, porque a gente discorreu, falou que começa dentro, tá de dentro para fora. Mas, se fora ela não estiver aparentando bem, não dá, né? É verdade, é bom. Se cuidar é bom. Eu acho que é da mulher também a vaidade, né? Mulher sempre tem essa coisa mais vaidosa. Mais vaidosa. Como é que faz para encontrar você? O meu Instagram é Ellen Barbosa, _ @Ellen Barbosa, _ estética integrada, né? A gente está no mês de aniversário da estética, esse mês agora de setembro. Gente, falando nisso, eu mandei 2 vídeos aqui para a produção. Será que ela pode soltar ali o trabalho da doutora Ellen para a gente ver um pouquinho? Vamos ver se ela consegue soltar. Gente, eu estou aqui com a doutora Ellen. Vocês vão ver o que ela está fazendo na minha pele. O que é, doutora, isso que você está fazendo? Estou fazendo um peeling. Ela está fazendo um peeling, mas vocês percebem que a minha pele, ela... Fala aí, doutora, o que é isso que tem aqui do lado? Sequelas de acne, e o peeling é bom porque a gente vai fazer vai dar uma pequena descamação, uma afinada na pele, para melhorar essas sequelas de acne. Então, tá vendo? Essas são sequelas de acne, tá? Minha pele tá sem maquiagem, gente. E aí ela vai fazer esse peeling agora e depois ela falou que vai sumir tudinho esses negócios, porque ela vai fazer outro procedimento. Qual que é, doutora? Vou fazer Skin Buster. O Skin Buster, e tem um que ela tava falando agora que some tudo essas questõezinhas aí. Isso. Que é o microagulhamento, porque você tem sequelas de acne, você tem cicatrizes atróficas. Então, a gente vai... Porque você tem cicatrizes atróficas, né? E a gente vai estimular colágeno, né? Primeiro a gente vai dar uma afinada na sua pele e também estimular colágeno para poder melhorar a aparência da sua pele. Bom, gente, é assim, né? A gente que é mulher, a gente tem que cuidar, não tem jeito. Aliás, todo mundo, né, doutora? Os homens também gostam de cuidar da pele? Tenho muito cliente homem. Tem bastante? Bastante. E o que é a mais pedido, assim, por eles? Corporal, muito corporal. Ah, é? Eles querem
tirar a barriga, essa coisa. O tratamento corporal e capilar também, é o que mais procurado. Ah, tipo, não é dos carecas que elas gostam mais? Não, eles estão colocando cabelo agora. Gente, a doutora Ellen bota até cabelo. Então você que tá vendo que seus fios estão ralinhos aí, já vem, já liga, já marca o seu horário, porque aqui é assim. São que a gente usa laser terapia na hidratação. Gente, eu vou fazer isso. Eu vou lá no seu direct e vou dizer. Eu não falo, gente. Esse presente é só para vocês, que são os nossos telespectadores queridos. Podem acessar lá o Instagram da doutora Ellen, dizer que viu aqui e com certeza ganhar o seu presente. Nesse mês de setembro. Até o dia 30 de setembro, essa promoção. O mês do Setembro Amarelo, vamos cuidar do nosso interior e do nosso exterior. Mas, doutora Ellen, eu achei tão interessante quando você me contou que muitas pessoas que estão lá sob os cuidados das suas mãos abençoadas também aproveitam o momento para cuidar da alma. É isso mesmo? Exatamente. Eu falo, a nossa profissão, eu falo que é a extensão do nosso ministério, né? E as pessoas aproveitam para se abrir. Então, assim, os pacientes acabam se abrindo, contando a vida, contando que estão felizes, que estão tristes, o que está acontecendo, se é traído, se não é traído. Tem muito caso se está traindo. Então, acaba se abrindo com a gente vira um pouquinho de psicólogo, né? E eu falo assim, o que acontece, o que fala na minha maca, fica na minha maca, né? Eu não costumo comentar o que se fala lá. Mas, assim, a gente acaba... quando eu estudei estética, eu tive 2 semestres de psicologia e eu não entendia por que eu estava usando psicologia. E hoje eu entendo por que a gente teve esse semestre de psicologia na faculdade. E aí a gente acaba sendo ouvinte, às vezes... Eu não falo nada, eu só escuto. Você é uma boa ouvinte. Eu escuto que eu aprendi que às vezes as pessoas precisam colocar para fora. Mas deixa eu te perguntar algo. As pessoas, elas são mais infiéis com elas mesmas ou com as outras? Com as outras. Gente, olha o silêncio aqui. Esse é o meu ponto de vista, assim, do meu trabalho, que eu pude tirar. Mas assim, quando elas são infiéis com as outras, elas sempre têm uma justificativa? Sempre. E no seu ponto de vista, essa questão da infidelidade com o outro é mais uma falta? É mais uma falta de problema com o caráter? Ou, na verdade, falta mesmo... Há uma lacuna que está aberta na pessoa. No seu ponto de vista, o que você acha? Olha... varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é caráter, outras pessoas acham que aquilo vai ser bom. Eu acho que ela quer, tipo, recompensar uma falta e acaba cometendo a traição. Isso em todos os âmbitos, até de amizade também. E isso depende, varia de pessoa para pessoa. Né? Mas o que eu percebo que a maioria das pessoas arruma uma desculpa para traição porque realmente ela se sente culpada. Mas para não mostrar que ela está se sentindo culpada, ela arruma uma desculpa. Mas no fundo, ela sabe que ela está errada. Né? Mas quando ela te conta, por exemplo, ela não fala que ela está errada. Ou ela reconhece o erro. Ou ela fala assim, não, eu sei que eu estou errada, mas eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Algumas são assim, outras não. Outras falam, eu não estou errada, eu estou certa. Algumas pessoas reconhecem que está errada. Por isso que eu falo que varia de pessoa para pessoa, né? É uma questão de caráter, eu acho que também de criação, sabe? Eu acho que é uma coisa relativa, entendeu? Porque vai de pessoa para pessoa. Outras eu vejo que a pessoa... tá desestruturada mesmo psicologicamente, sabe? Esse é o maior índice ou é o menor índice? Olha... De desestrutura emocional. É o maior. Então, a maioria das pessoas estão muito loucas. Eu falo assim que... quem o mundo está muito louco. Eu tenho uma amiga psicóloga, uma paciente que ela é psicóloga, e a gente é amiga. Eu falo para ela assim, a sua profissão, daqui a alguns anos, os psicólogos vão ficar ricos. Aí ela dá risada, eu falo, porque as pessoas cada vez mais estão ficando com problemas psicológicos. Psicossomáticos. Então, cada vez interessante, mas a gente não conseguiu entrar no assunto mais profundamente. Talvez você vai ter que voltar aqui outro dia. A gente entra, eu venho, eu conto para vocês algumas experiências que eu já tive.
Já tive bastante experiências, assim. A sua história é muito importante, né, doutora? Eu já tive também, já fui traída, não só na minha vida, na minha parte, assim... Profissional, na minha parte também de relacionamento, em casamento, com amizades. Eu já sofri vários tipos de traições, né? E eu falo pra minha mãe que eu tenho experiência com isso, né? E você vai adquirindo que, às vezes, você começa a conversar com uma pessoa, você já conhece o caráter da pessoa. Aí você sabe se você pode ou não confiar nela. Porque você já passou por aquilo. Por aquela situação. E é interessante que hoje você é curada por Deus. Porque você fala isso sem dor. Sem dor. E a gente até tá num momento, assim, descontraído aqui. Isso. Mas eu sei que quando aconteceu com você não foi assim, né? Foi difícil. Mas isso mostra que Deus, ele alcançou você. Que a sua fidelidade com você mesmo, ela superabundou a graça de Deus sobre a sua vida. Exatamente. Porque a Bíblia fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu acho que essa é a máxima mais importante, né? Então, a Bíblia também fala que quando a gente confessa os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é interessante que para confessar a gente precisa reconhecer. Como é que as pessoas confessam sem reconhecer, né? Verdade. Então, tudo que a gente falou aqui hoje faz muito sentido, mas o tempo já acabou. Agora que o papo ia começar a ficar interessante, né? Acabou. Mas a gente vai voltar nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Na próxima quinta-feira, a gente conta com a sua audiência, que você possa compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão alcançadas, né, pelas mãos aí da doutora Ellen, pelas mãos e pelo profissionalismo da doutora Bruna Novaes e por Deus acima de tudo. Né? Então, que a gente possa manter o nosso autocuidado, a nossa fidelidade com Deus e com a gente mesmo, porque quando a gente ama a Deus, a gente também tem capacidade de se amar e amar a outra pessoa. Uma boa tarde para vocês. O Family Show vai ficando por aqui. Tchau, tchau.